Olá, primeiro ano. Então, agora a gente vai dar sequência à matéria, tá? Estudando os casos de semelhança de triângulos. São 3 casos, tá? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, tá? Que a gente abrevia como AA. Se dois triângulos apresentam dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Aqui nós temos dois triângulos, tá? Triângulos quaisquer, onde está indicando aqui, ó, que este ângulo é congruente a este ângulo é congruente a este. O livro, a forma de indicar essa congruência, muitas vezes é mostrando aqui, ó, um tracinho, dois tracinhos, ou mostrando assim, ó, um e dois tracinhos, tá? Então, é dessa forma que ele indica. E, ó, a representação, ó, que o ângulo A, que é uma letra maiúscula com um chapeuzinho, sendo circunflexo, ó, é congruente, que são 3 tracinhos, ao ângulo D. E o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, a gente pode concluir, não precisa fazer toda aquela análise que eu fiz anteriormente, se os ângulos correspondentes são congruentes, se os lados correspondentes são proporcionais. Ah, se eu fizesse aqui, daria? Aqui não seria possível porque tá faltando informações. Mas, assim, aqui dá para verificar a semelhança de triângulo com semelhança de polígono? Sim, dá, sem problema nenhum. Só que os casos de semelhança de triângulo, eles facilitam muito, tá? Porque não precisa analisar muita coisa. Dois ângulos sendo congruentes, a gente já conclui que os dois triângulos também são, tá? Então, nesse caso, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF, certo? Continuando, então, segundo caso de semelhança. O caso lado, ângulo e lado. Se dois triângulos apresentam dois pares de lados proporcionais e se os ângulos formados por estes lados são congruentes, então eles são semelhantes. O que significa isso? Que tem que ser dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo formado entre eles. Por exemplo, o A com D e o B com E. E o ângulo C e F, porque são o quê? Eles são internos, ó, tá? Eles estão entre esses dois lados. Por exemplo, se eu tivesse A com D e B com E e tivesse um ângulo B, já não estaria no segundo caso de semelhança, porque o ângulo ele tem que estar entre os lados, tá? Então, é lado, ângulo e lado. Vamos conferir aqui, ó. A está para D igual a B está para E, ó, tá? Se for para verificar, vocês vão ter que verificar essa igualdade, vai ter que ser válida. Mas normalmente não é assim que o exercício pede, tá? E o ângulo C congruente ao ângulo F. Tendo essas duas relações desses lados correspondentes, congruentes, e os ângulos entre eles formados correspondentes, congruentes, a gente conclui que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Mas normalmente o exercício faz isso querendo saber um termo desconhecido. Depois eu vou dar um exemplo, tá? E o terceiro caso, que só envolve lados, daí não envolve ângulo, que é o caso lado, lado e lado. Então, esse caso, ó, se dois triângulos apresentam os 3 pares de lados proporcionais, eles são semelhantes, ou seja, não precisa nem olhar ângulo, só olhando os 3 lados de pares para verificar se são proporcionais. Então, nesse caso aqui, o A com D, ó, porque mesmo os triângulos, o que a gente observa? Que os triângulos não ficam bonitinhos, todos virados para o mesmo lado. Então, a gente tem que ter a noção de verificar quais são os lados semelhantes, ó. Esse lado é semelhante a esse. Esse lado não tem nada a ver com esse, ó. Então, a gente tem que verificar quais são os lados semelhantes, ó. Então, o A está para D, assim como o B está para E, assim como o C está para o F, tá? No caso aqui, a gente teria que desvirar esse triângulo ou, pelo menos, enxergar quais são os lados correspondentes congruentes, tá? Daí, a gente conclui que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Qual é a maior dificuldade dessa matéria? Vocês enxergarem os lados correspondentes, tá? Porque os triângulos não aparecem na mesma posição. Normalmente, vocês têm que verificar essa semelhança, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo do livro,
tá? Que fica na página 12. Na página 12, tá? Vai pedir assim, ó, um exercício que eu vou pedir para vocês. Determine o perímetro do triângulo ABC. Esses dois aqui, ó, vocês vão fazer depois, comparar, cuidado que eles não estão na mesma posição. Então, tem que achar os lados correspondentes, ó, tá? Não esqueçam de olhar assim, ó. O lado que tem dois tracinhos, alfa, com o que não tem nada, ó, dois tracinhos com o que não tem nada, ó. Porque aqui, ó, é o alfa com beta, ó, alfa com beta. Então, esse é semelhante a esse. Esse aqui, ó, que é o alfa com nada são semelhantes, ó, o 8, 2 mais y. E esse aqui, que é o beta com nada e beta com nada, que é o 6 e o 4, ó, tá? Quando forem montar as razões de semelhança, se começarem pelo de cima, sempre na fração de razão, na razão, né, na fração que vocês vão montar, tem que ser sempre as medidas de cima primeiro. Se forem começar pela de baixo, sempre as medidas de baixo primeiro, porque a correspondência tem que ser na razão e na lateral também. Eu vou fazer esse aqui que é mais difícil para vocês, ó, que é o B. Por quê? Porque tá um triângulo dentro do outro. O que vocês iriam confundir? A primeira confusão, achar que vocês têm que comparar esse triângulo menor com esse outro triângulo menor, mas isso não seria possível. Por quê? Primeira coisa, eu teria que verificar se eles são semelhantes, para depois achar o valor de x, para, em último caso, né, no fim, achar o perímetro. Bom, o beta com beta, ó, é semelhante, mas eu não tenho nada que prove a semelhança de mais algum ângulo desse menor. Mas se eu comparar o grandão de fora com o pequenininho, aí eu consigo, ó. Por quê? Porque este ângulo, ele é comum, ó, ou seja, esse ângulo A, ele é tanto desse triângulo pequenininho, quanto ele é do triângulo grandão. Então, eu tenho um ângulo comum, ou seja, um ângulo congruente para esses dois triângulos, o grandão e o pequenininho, e mais o beta. Aí, através do caso ângulo e ângulo, a gente verifica a semelhança entre esses dois triângulos. Agora, eu vou escrever eles separadamente, para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui para cima, para vocês enxergarem, e aqui, para enxergarem a escrita, ó. Eu escrevi o grandão, tá? Aqui, ó, não é 2 e aqui não é x, então essa lateral é 2 mais x. Aqui é 3 e aqui é 6, tá? Aqui é o ângulo comum e aqui é o ângulo beta, certo? Agora, eu copiei esse pequenininho aqui, ó, reproduzi ele. O que eu tenho dele? Eu tenho o ângulo comum, eu tenho o ângulo beta. Eu tenho essa lateral aqui que é 3, eu tenho esse pedacinho aqui que é 2, e aqui a distância de BA eu não tenho. Então, não vou colocar nada, tá? Então, agora, com essas informações que eu tenho, como é que eu vou realizar meus cálculos, tá? Primeiro, eu vou ter que achar o valor de x. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma igualdade de razões de lados proporcionais, certo? Então, eu vou pegar aqui o 2 mais x, coloquei aqui 2 mais x. Qual é o lado correspondente? Sempre vai ser essa pergunta. Qual é o lado correspondente? Eu tô aqui entre o A e o C, mas isso não vai me ajudar, então tem que olhar aqui. Eu tô entre o ângulo de um tracinho e beta. Qual é o lado que tá entre o ângulo de um tracinho e beta? É o lado AB. Então, eu vou botar 2 mais x dividido por 3, ó. Dois lados correspondentes, igual. Esse lado não adianta porque não tem informação, então vou ter que pegar um que case com esse. Esse lado aqui, ele é um tracinho e nada, então vou procurar aqui um tracinho e nada. Ó. Um tracinho e nenhum ângulo aqui, ó, é esse lado. Então, é o 3 dividido por 2, tá? Eu não posso inverter 2 divididos por 3. Se eu comecei por esse, ó, as informações de cima tem que ser desse triângulo, tá? E depois as de baixo desse. Só que tem que ter o que aqui nessas razões? A correspondência, tá? E a gente vai olhar de novo pelo ângulo, ó. 2 mais x, um tracinho e beta, ó. Um tracinho e beta, 3, ó. Tem que ficar assim, direitinho. E aqui o 3, um tracinho e nada, ó. Um tracinho e nada, 2. Então, essa é a jogada toda dessa matéria. Isso é o que vai ter de mais difícil, que vocês vão ter que ter muita atenção. E isso vai ser o diferencial de vocês, tá?
na compreensão dessa matéria, saber montar essas igualdades. Ah, professora, mas sobrou 6, não tem problema, não preciso desse 6 agora. Para achar o x eu não preciso, só preciso de uma igualdade de 2 razões, as que o exercício me forneceu, que foi possível montar, tá? Agora se resolve da forma mais normal possível, tá? Faz em x, ó, 2 vezes 2 mais x. Deixa em evidência para vocês não esquecerem de fazer a distributiva. E 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 3, 9. Isolo x. Vai ficar com 9 menos 4, vai dar 5. Isolo x, 5 meios, que dá 2,5. Então, a medida de x é 2,5. Tá? O que que acontece? Deixa eu só somar aqui para vocês. Agora, a gente vai fazer o perímetro, né? O que que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então, a gente vai pegar o triângulo grande e vamos somar. 6, agora a gente vai usar o 6, mais 3, e aqui 2 mais x. 2 mais x. Só que o x eu já achei, que é 2,5, ó. O exercício me deu aqui. Então, eu vou fazer 6 mais 3 mais 2 mais 2,5, que vai dar 13,5 centímetros. Então, a gente resolveu o exercício, né? Calculamos o perímetro, que foi o que o exercício solicitou, certo, pessoal? Então, esse é um exemplo, tá? Vou pedir outros exercícios para vocês. E qualquer dúvida, podem mandar e-mail para Atividades EAD. Então, é isso, pessoal.